Seguindo a trajetória aqui, a nossa próxima questão é a no dia número 3 dessa prova A, onde a gente tem um calorímetro novamente. Então vamos coletar os dados aqui. Então, a capacidade térmica do calorímetro é de 100 calorias por grau Celsius. Ele contém uma massa de água, 200 gramas, a uma temperatura. Então, calorímetro aqui, ó, calorímetro e essa massa de água, ambos estão aqui, ó, com a mesma temperatura inicial, que é de 20 graus Celsius. E daí são colocados dentro desse calorímetro, junto com a água, 200 gramas também de gelo. Vamos colocar aqui, ó, massa de gelo, certo? 200 gramas. Só que ele está uma temperatura inicial aqui, ó. Então vou colocar aqui a temperatura inicial da água, a temperatura inicial do gelo de menos 20 graus Celsius. Então ele está abaixo do zero. Então ele tem calor sensível. E ele diz que a temperatura final é a temperatura de 0 graus, certo? No interior do calorímetro. Então a temperatura final aqui, ó, é essa temperatura de equilíbrio que chega no 0 grau. Então aqui a gente tem que fazer uma análise, né? A 0 grau, quanto de água vai ter derretido aqui, certo? Então o gelo não vai ter energia suficiente para congelar a água, né, que está líquida, mas a mistura dos dois pode formar um degelo ali, né? O gelo sofrer alguma fusão. Então aqui é como o exercício anterior, só que tem a parte de latência aqui, certo? Então nós temos novamente que aplicar aqui, ó, princípio de trocas de calor, certo? E aí esse princípio de troca de calor exige que a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do calorímetro troquem energia com a quantidade de gelo, certo? Mais um pouco desse gelo que vai derreter. Eu não sei quanto. Então vou ter aqui, ó, uma quantidade de gelo em fusão aqui, tá? Sofrendo a fusão. Tudo isso é igual a zero, certo? Então a massa de água a gente tem que é massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água, mais a capacidade térmica do calorímetro, vezes a variação de temperatura da água também, mais a massa de gelo vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo, e aqui significa que ele vai variar aqui, ó, de menos 20, certo? Até 0 graus. Então, isso aqui vai dar uma variação de 20 graus Celsius. Perfeito? E mais aqui, ó, uma massa de gelo derretido. Então, vou chamar de novo aqui, ó, de MX, tá? Massa desconhecida. Então, essa massa desconhecida vezes a latência de fusão do gelo aqui, né? Então, uma parte vai derreter, certo? Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Parte derrete. Como é que eu sei que derrete? Por que a água não congela? Porque é só você fazer o cálculo, né? Se você comparar o calor necessário para a água se solidificar, ele vai ser maior que a quantidade de fusão, certo? Então, para realmente o estado líquido congelar, ele exige muito mais
como é que diz? Perda, né? Tem que ter perda de calor, ou seja, tem que baixar a temperatura. E o gelo não vai ter massa suficiente, já que é a mesma quantidade, tá? Então, esse é o jeito correto de a gente, digamos assim, fazer essa análise e fazer essa avaliação, tá? Então, aqui, ó, neste ponto, ó, tá? Neste ponto, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Eu estou usando de novo a TBR aqui, ó, tá? Então, para que a gente possa encontrar uma solução correta, a gente vai ter que aqui fazer essa análise, como eu falei para vocês, e vai ter que fazer a avaliação disso, tá? Então vai ter que avaliar. E por si só, esses dois parâmetros aqui, ó, eles exigem, tá? Uma sofisticação assim, na parte de raciocínio. Então não é só sair fazendo conta, não é só aplicar, tá? Então não é só o lance de recordar as equações, de entender os conceitos e de aplicar esses conceitos. É necessário também você analisar, certo? O que está acontecendo com o gelo, com a água, quem é que vai ter mais energia para esse balanço energético aí, se parte da água congela ou se parte do gelo derrete, e depois avaliar isso tudo, tá? Então isso aqui remete que a questão aqui já parte mais ou menos de uns 700 pontos, tá? Então essa avaliação é maior do que a anterior, que não tinha essa questão de avaliação ali tão destacada, ok? Então, fazendo os cálculos aqui, ó, a gente vai ter aqui a massa de água, ele deu, né? Quanto que era? 200 gramas, tá? Então, aqui, ó, a gente tem 200 gramas, o calor específico da água é 1, a variação de temperatura da água foi de 20 para 0, então eu vou ter que menos 20. Essa temperatura é a mesma do calorímetro. O calorímetro tinha uma capacidade de quanto? De 100 calorias. 100 calorias aqui, ó. 100 calorias vezes 100 vezes menos 20 também. Mais a massa de gelo, que é a mesma da água, 200. O calor específico do gelo é 0,5, é tabelado, vezes a variação de temperatura do gelo, então vai de 0 até 20, nesse caso aumenta 20, certo? E a massa desconhecida ali, né, massa senhor X, vezes a latência de fusão da água, que é 80 aqui, e isso tudo é igual a 0. Então, fazendo as contas, esse primeiro caso aqui dá menos 4.000. Aqui eu tenho menos, não mais, né? Menos, eu coloquei mais, mas não é mais, é menos. Menos 2.000. Aqui eu tenho 0,5 vezes 20 dá 10. 10 vezes 2.000 dá mais 2.000. Mais 2.000. E aqui eu tenho mx vezes 80 igual a 0. Então, esses menos 2.000 cancela com esses 2.000. E eu vou ter aqui que a massa desconhecida vai ser esses 4.000 passado para o outro lado, vira mais 4.000. E esses 80 que está multiplicando passa dividindo. Então aqui a gente vai ter o 400 por 8, isso dá 50 gramas, tá? 50 gramas. Então é o seguinte, ó, essa aqui é o gelo derretido, tá? Gelo derretido, ok? Então, massa que não derrete, tá? Massa de gelo aqui, ó, que sobrou, foram 150 gramas, ok? Então, a gente volta lá nas alternativas, certo? A letra A, somente gelo a 0, não. Somente água a 0 também não. 130 gramas de água e 70 de gelo, não. 150 gramas de água e 50 de gelo, é essa aqui, tá? É a letra D aqui, ó, tá? Letrinha D, beleza? Tá? Então, essa aqui realmente foi uma questão mais complicadinha,
tá? Então, quem acertou essa questão aqui e se acertou intencionalmente, então significa que não bastou apenas marcar a alternativa, né? Teve que fazer esse cálculo que eu acabei de fazer aqui, certo? Tá de parabéns, ok? Show?